Vamos tentar encontrar a Harley Davidson aqui de Istambul. E aí, Panterinha, vamos dar uma voltinha? O trânsito aqui é caótico. Vamos botar um suquinho na Pantera, tá com 80 e poucos quilômetros de autonomia só. Aqui o litro de gasolina em torno de R$ 7,00, 6,80, mais ou menos. Bem mais barato do que pro lado de lá da Europa, que chegou a 12. Andamos pra caramba e Harley Davidson absolutamente fechado. Aquela que a gente foi é a Harley Davidson Oeste. Essa aqui é a Harley Davidson Leste. Essa aberta sábado às 7 da noite. Eles receberam materiais, estão desempacotando aqui. Vou fazer uma troca de óleo, né? Sempre bom, estou fazendo a troca de óleo aproximadamente a cada 5.000 quilômetros. Isso deixa a Pantera sempre tinindo. Essa aqui é a Street Glide igual a Pantera. E essa aqui é a Road Glide. Ambas com a mesma pintura. Eu não vi desse jeito no Brasil, hein? Cara, eu me amarro nessas pinturas com faixas. Eu tô achando que eu vou fazer algo assim na Fênix, hein? Costumo fazer essas comparações de valores, né, para vocês terem uma ideia de preços, né? No Brasil, essa aqui é a Road King Zero. Aqui 40 mil euros, que dá 232 mil reais. No Brasil, 24 mil euros, se a gente fizer a conversão, né? Então, Brasil muito mais barato que Istambul. Vocês vão fazer, porque custo de vida, custo disso, custo daquilo, custo de nada. Valor por valor, dólar por dólar, Brasil já é caro e ainda assim é muito mais barato que Istambul. Rapaz, aqui eles revistam o porta-mala por causa de risco de terrorismo. E para você entrar no shopping, você tem revista igual de aeroporto. Nos últimos anos, a Turquia sofreu uma série de ataques terroristas por grupos como o PKK e o Estado Islâmico. Em 23 de outubro de 2024, 2 atentados graves ocorreram, um em Istambul, com 3 mortos após explosões e tiros, e outro em Ankara, na indústria aeroespacial. As razões para esses ataques incluem a localização geopolítica da Turquia e conflitos internos. O governo tem investido em segurança e inteligência para combater essa ameaça, mas a situação continua complexa. Essa é a primeira vez que isso me acontece nessas viagens todas, cara. Você é revistado para entrar no shopping, o seu carro é revistado para entrar no shopping, cara, por causa de risco de terrorismo, rapaz. Primeiro lugar do mundo que a gente vê isso. Que a gente vê isso. Lá em Dubai não teve isso. Abu Dhabi também não vi isso. Nós estamos numa região, tudo em torno é conflito. É conflito para tudo que é lado. Bota amigo, a gente foi numa loja da Apple, sufoco. Na loja da Apple para arrumar alguém que falasse inglês. Não tem, assim, os caras arranham muito mal usando o Google Tradutor para conseguir se comunicar. Uma diferença enorme em relação à Grécia, tá? Já. Na Grécia, dificilmente a gente encontrava alguém que não falasse inglês. Bom dia! Bom dia, moto amigo. Hoje a gente vai conhecer o Harém do Sultão. Bem-vindo ao Palácio Topkapi. São 700 mil metros quadrados de área.
Esse aqui é o harém do sultão. Nota, amigo, esse aqui era o dormitório, tipo dos soldados, dos serventes do harém. E era organizado hierarquicamente. Esse primeiro andar aqui era o andar do pessoal do ranking mais baixo. E lá em cima, a turma do ranking mais alto. Nota, amigo, então esse negócio do harém tinha uma função, nós já falamos, fundamental para garantir a perpetuidade da dinastia, né? Olha aí, ó, isso aqui é a sala do cachimbo. Eles vinham para cá dar uma pitada. Os sultões também não tinham relação com parentes próximos. Enquanto era uma coisa comum na Europa, né? Aqui eles não faziam isso. Moto amigo, a gente está aqui tipo dormitório dos eunucos, ou seja, os eunucos, os homens de confiança do sultão, porque não ofereciam nenhuma ameaça. Olha lá, tem uma banheira, eles eram bem tratados. Alguns eunucos tinham assim um status alto. E aí, quem queria ser um homem de confiança do sultão? Eu tô fora. Moto amigo, essa sala aqui é bem interessante. Ele, antes de sair, ele parava nessa sala para trocar de roupa. E ele botava uma roupa discreta, sem chamar muita atenção, ia com poucos guardas, que era o jeito que ele tinha de se misturar para o povo. Então, de vez em quando, algumas vezes por ano, ele fazia isso para poder ver como é que o povo estava se sentindo e o que o povo achava dele sem intermediários. Tudo é apartamento das esposas e das concubinas do sultão, ou seja, além dele ter um monte de mulher que era tratada como esposa oficial, ele tinha também umas concubinas, né? Guloso homem, né? Moto amigo, o banho turco é uma parte importante, um elemento importante da cultura islâmica turca, porque de acordo com o islamismo, uma pessoa não pode rezar se estiver suja, ela tem que estar principalmente fisicamente limpa. Por isso, os banhos turcos eram uma rotina praticamente diária da maioria das pessoas. Então, esse aqui é o apartamento da mãe do sultão, cara. Ele funcionava assim, quando uma criança, um filho, ele virava sultão, automaticamente a mãe virava, eles chamavam de Vale de Sultan, ou tipo a rainha mãe. E ela tinha o status número 1, dentro do harém, era a mãe do sultão. Ela mandava pra caramba e ela tinha esse aposento que era um dos mais importantes do palácio. Tinha uma penca de nora e ainda tinha poder maior que todo mundo. Devia ser chata pra caramba. A sogra e as esposas e favoritas tinham uma casa de banho especial aqui. Só pra elas. É aqui que elas ficavam fazendo fofoca e falando mal do sultão, com certeza. Sem dúvida. Olha lá, cara. Eu moraria aqui, amada. Imagina eu com as minhas favoritas. Você ia ser uma das minhas favoritas. Au, mano. Olha isso, cara. Hall imperial, hein? Caramba. Suntuoso, cara. Olha lá, o lugar onde o sultão ficava sentado. Espetáculo, hein? Agora, você sabe a diferença entre uma concubina ou esposa? Olha que absurdo. O sultão ia lá, tinha as favoritas e pegava geral, mas só quando uma delas engravidava, tinha filhos, dava filhos ao sultão é que ganhava o título de esposa. Tô passada. Corredor bonito, hein? Isso aqui é The Gold Passageway, é a passagem de ouro, o nome desse lugar, realmente bonito. Olha o tamanho das pernas do sultão. Achei o Edinho mesmo. Edinho, é tu? Olha, cara, isso tá uma merda. Agora estamos na biblioteca do sultão. O sultão tá lendo. Aí veio igual o piriguete, ó. Vai ter que botar uma roupa aqui, senão não entra não, cara.
Nossa passagem pela Turquia está chegando ao fim, mas o dia ainda não acabou e ainda temos a noite. E quando não se tem muitos planos, não dá para imaginar o que vem pela frente. A verdade é que Istambul ainda nos reserva algumas surpresinhas. E temos também uma decisão importante. Para onde vamos depois? Qual será nosso próximo destino? Até o final desse vídeo, precisamos tomar essa decisão crucial. Uma das atrações mais recomendadas na internet é justamente fazer o que eles chamam de mini cruzeiro. Na verdade, um barco grande, que as pessoas vão lá dentro, navegam pelo rio, tem umas atrações, umas coisas, e você vai conhecer esse rio, esse canal que separa a Turquia, o lado asiático, do lado europeu. Bora lá conferir. Olha, rapaz, mais arrumado, cara. Miray Istambul. Já tá até com o prato na mesa, rapaz. Aqui é a fábrica, cara. Vieram essas pastinhas, aqui é uma entrada, depois vem a comida. Esse aqui é só a entrada, tá? E a gente vai sair por aí e vamos conhecer o Bósforo. Eu gosto de observar as pessoas, são muito interessantes. Vamos dar uma explorada do lado externo desse barco, cara. Tamanho do transatlântico, cara. E aí, tá gostando? Então vem na garupa. Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Aqui tá divertido. Toca a música latina. Agora a gente está indo para o Gran Bazar, um lugar histórico que é onde reúne milhares, são coisas de mais de 4.000 tendas e lojas vendendo tudo que você possa imaginar. É uma mistura de 25 de março com Rua da Alfândega, um verdadeiro inferno. Eu estou indo por conta da insistência da doce amada. A minha missão é encontrar uma cadeira, sentar e tomar um chopp enquanto ela fica lá. Kebab otomano, cara. Kebab otomano. Dá pra umas 22 pessoas, cara. Olha isso. Olha só quem veio almoçar. Chazinho, cortesia. E até um docinho. Polícia de tráfego, hein? Pra que tudo isso, cara? Moto amigos, estamos no Grande Bazar da Turquia. São mais de 4.000 lojas distribuídas, espalhadas em 61 ruas cobertas em uma área de quase 31.000 metros quadrados. E por aqui passam cerca de 350 mil pessoas todo santo dia. O que um paninho pode ter de tão especial? A gente estava ali, o homem perguntou, você não quer tapete? Quando viu, a gente já estava numa coisa fechada, o homem mostrando o tapete. Ele falou que voa. Então... Caraca, vou comprar! Não entra aí, mano. Se você entrar daí, nós não vamos ter dinheiro para pegar o avião depois. Não? Fala bem português ele, hein? Meu nome é Ibrahim, nossa lojinha. Olha a lojinha dele. Doce, temperos. Moto amigos, tem de tudo. Tem delícia turca, tem baklava, pistache, tem frutas secadas, tem chá, todo tipo de chá. Ê, delícia. Olha ele aqui, ó. O Gugu Liberato mostrando as coisas na loja do Ibrahim.
Quem é Ibrahim? Ibrahim, eu sou o Ibrahim. Bom dia. Tudo Como bem? vai? Tudo bem? Como vai? Prazer. Prazer. Tem uma invitação turca, uma delícia turca com mel e pistacho. São maravilhosos. É número 1, mel e pistacho. É mel e pistache? Mel e pistacho. É uma delícia. Vamos conseguir sair daqui, gente. Até vocês vão se cansar daqui. Viemos aqui pro hotel, botamos uma roupinha, a gente nem almoçou hoje. E aí, doce amada, o que você achou de Istambul? Adorei. Gente de todos os países falando idiomas diferentes. Muito ouro. Que é aqui mesmo? Vamos, né? Olhando aqui o mapa, a gente está aqui em Istambul, né? Uma opção seria você subir e ir para a Geórgia e da Geórgia entrar na Rússia. Eu vi que dá para entrar, tá? A fronteira da Rússia tá funcionando, dá para entrar. Ou você, ao invés de subir para a Geórgia, você sobe entrando de novo para dentro da Europa. Aí você tem Bulgária, Sérvia, Hungria, Croácia. Então acho que vamos para Bulgária, né? Bota aí no comentário. Qual das duas opções? Bosta aí. É grande o bicho, hein? Diz que é para 2. Tô achando demais. E, moto amigo, curiosidades, né? Para vir de Roma até aqui foram 3.000 e quanto, mano? 3.059. 3.059 quilômetros, exatamente. Então tá bom por hoje, né? Vamos dormir um pouquinho mais cedo hoje para variar? Vamos, né? Então, só um soquinho e a gente já volta.